Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui então para realizar a nossa revisão, tá? Para a nossa avaliação N2. Então fiz um compilado de exercícios, né, que a gente fez ao longo dessa parte do semestre. Disponibilizei ele na sala virtual, né, neste tópico complementar de revisão, tá? E a gente vai estar resolvendo eles, tá? Então a gente vai começar aqui falando um pouco então da questão da perda de carga, né, dentro de condutos. Tá? Então, antes de mais nada, né, gente, a gente viu que nós temos dois tipos de perda de carga, vamos já situar para vocês aqui rapidamente. Né? Nós temos a perda de carga distribuída, representada pela nossa HF, que depende então do fator de atrito do fluido com o conduto, tá? E nós temos a perda de carga localizada ou perda de carga singular, né? Ou mesmo pontual, tá? Que depende dos elementos que são colocados no nosso conduto, certo? A gente viu que a perda de carga, né, ela vai ser nada mais que a soma, né, de todas as perdas de cargas que nós tivermos dentro da nossa tubulação, dentro do nosso conduto, né? Então a gente pode dizer que é a somatória das perdas de cargas distribuídas mais a perda de carga localizada. Tá? Então essas são as relações que nós temos. Tá? Bom, para cálculo da perda de carga distribuída, a gente precisa determinar então o fator de atrito. Tá? E o fator de atrito F, certo? Ele nada mais é que uma função matemática que depende do número de Reynolds, certo? Do escoamento, e depende da rugosidade relativa do conduto, tá? Sendo dada então pela rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro hidráulico. Tá? E a gente pode determinar esse valor de duas formas, tá, gente? Então a gente primeiro, né, verifica o número de Reynolds, tá? O número de Reynolds vai dizer se o nosso escoamento ele é um escoamento laminar ou ele é um escoamento turbulento. Perfeito? Se o regime for turbulento, né, lembrando aqui, recordando, se ele for um regime turbulento, nós temos então que o número de Reynolds ele é maior ou igual a 2.400. Tá? E desta forma, para calcular esse fator de atrito, a gente vai precisar utilizar o diagrama de Moody. Tá? Ponto. Agora, se o regime for laminar, né, nós temos então que o número de Reynolds ele é menor ou igual a 2.000 e para calcular o nosso fator de atrito basta então a gente fazer 64 dividido pelo número de Reynolds. Tá? Bem simples. Bem tranquilo. O que acaba acontecendo é que a maior parte dos casos, né, a maior parte de regimes de escoamento, né, eles são do turbulento. Então a gente precisa usar o diagrama de Moody na maior parte dos casos. Né? O regime laminar ele é muito difícil de acontecer, porque a gente precisa de características muito peculiares. Né? Por exemplo, uma baixa velocidade ou uma baixíssima velocidade de escoamento, tá? Ou uma altíssima viscosidade do fluido, tá? Uma altíssima viscosidade dinâmica ou cinemática do fluido, tá? Mas pode até acontecer aí, mas ele precisa desses casos particulares, né? Essa particularidade, tá? Bom, então para iniciar o nosso estudo, vamos aqui utilizar o diagrama de Moody, né? Lembrar como faz o diagrama de Moody, tá? Então a gente tem aqui duas questões, né, onde que é fornecido então o número de Reynolds e a rugosidade relativa. Tá? No primeiro nós temos 2 vezes 10 a quarta, ou seja, 20.000. O nosso regime ele é um regime então turbulento. Tá? E a rugosidade relativa é de 0,02. No segundo nós temos o número de Reynolds 4 vezes 10 a terceira, que é 4.000, ou seja, também é um regime turbulento. Tá? Então também precisamos aí do diagrama de Moody e a nossa rugosidade relativa é 0,04.
Tá? Então a gente vai usar o diagrama de Moody, vamos lá para ele. Então 2 vezes 10 à quarta e 0,02. Tá? Então 10 à quarta, 2 vezes 10 à quarta, nós temos essa referência, tá, para o número de Reynolds. Vamos buscar então a rugosidade relativa de 0,02 à esquerda, tá? Ou, desculpe, à direita. Então 0,02 está aqui. Vamos acompanhar a nossa curvatura até o ponto de intersecção com o número de Reynolds. Nós temos este ponto. E agora a gente acompanha este valor para o nosso eixo vertical à esquerda, onde nós temos então o fator de atrito, tá, sendo 0,05. Tá? Então o nosso primeiro fator de atrito é de 0,05. Tá? Para a letra B, nós temos então, né, rugosidade de 0,04 e número de Reynolds 4 vezes 10 à terceira. Tá? Então 4 vezes 10 a terceiro, 10 a terceira está aqui, o 4 está aqui, vamos traçar a nossa referência. Tá? 0,04, o 0,04 está localizado aqui à nossa direita. Vamos seguir então a nossa curvatura até acharmos o ponto de intersecção, achar o ponto de intersecção com o número de Reynolds. Então a gente tem essa posição. Fazendo o mesmo que fizemos anterior, nós temos então que o fator de atrito é 0,07. Tá? Então o fator de atrito da letra B é 0,07. Tá? Pessoal, dicas, né? Exercícios mais complexos a gente vai precisar calcular tudo. O que isso quer dizer, né? A gente vai ter informações sobre vazão, vai ter informações sobre algumas características do escoamento, mas a gente vai precisar calcular o número de Reynolds, a gente vai precisar calcular a rugosidade relativa para achar o fator de atrito e posteriormente calcular a perda de carga. Tá? Então esses são exercícios mais completos e de complexidade um pouco maior. Né? Esse tipo de questão ela é uma questão de baixa complexidade. Tá? Ou seja, eu já forneço esses valores, tá? E você só vai simplesmente estar obtendo o fator. Né? Ou seja, eu estou pedindo parte, não estou pedindo a perda de carga. Tá? Então, algumas dicas são essas. Né? Então, vocês vão perceber que muitas vezes o enunciado vai estar completo, às vezes o enunciado já vai trazer o fator de atrito, você não vai precisar calcular, somente eu quero a perda de carga distribuída ou somente a perda de carga singular. Então esses são fatores aí simplificatórios da questão. Tá? Então vamos por mais um exemplo. Aqui, né, eu trouxe uma tabela. Já deixo adiantado para vocês, né, que como a gente precisa calcular a rugosidade relativa, a gente precisa da rugosidade absoluta, né? E para vocês não ficar procurando isso na tabela, tá? O enunciado ele vai trazer essa informação, tá? Para que vocês ganhem tempo, tá? Então vai lá, aço comercial novo, daí já vai estar dado para você qual é a rugosidade relativa do material. Tá? Isso exatamente para facilitar. Mas como a gente está fazendo aqui alguns exercícios, aqui temos uma tabela com as referências. Tá? O diagrama de Moody também vai estar disponível, né? O ideal é que vocês já tivessem ele impresso, mas eu vou deixar ele disponível também na parte da avaliação. Tá? Bom, então vamos lá. Determinar a perda de carga por quilômetro de comprimento de uma tubulação de aço de seção circular de diâmetro 45 centímetros. Bom, gente, como que vai ser as questões da avaliação? Então, note que ele traz aqui tubulação de aço. Tá? Então, ela já vai trazer aqui na frente que a rugosidade absoluta, tá, da tubulação de aço é 0,045 milímetros. Tá? Tem que converter isso para metros. Mas já vai trazer essa informação, que é a informação que vai estar na tabela. Você não vai precisar procurar isso na tabela. Tá? E diâmetro de 45 centímetros. Tá? Então ele traz o diâmetro também, o diâmetro hidráulico. Diâmetro hidráulico, nesse caso, 0,45 metros. Aqui eu já fiz a conversão. Tá? Traz a vazão e traz a viscosidade cinemática. Né? Então a viscosidade cinemática é de 1,06
vezes 10 a menos 5. Perfeito? São essas informações. Traz também a vazão Q, né? A vazão é de 190 litros por segundo, tá? São essas informações que o enunciado nos traz, tá? Bom, ele quer a perda de carga para cada 1000 metros, tá? Para quilômetros. Então a gente tem que o nosso L, tá? Essa informação tá aqui, né? Mas ela não tá explícita, né? Ela tá implícita. 1 quilômetro, ou seja, 1000 metros. Tá? Bom, como a gente calcula a perda de carga distribuída? Né? A nossa HF ela é dada então pelo fator de atrito vezes o comprimento do conduto dividido pelo diâmetro hidráulico do nosso conduto vezes a velocidade de escoamento ao quadrado. Isso aqui é a velocidade, não é a viscosidade, tá? Dividido por 2 vezes a gravidade, né? Isso aqui, na verdade, essa parte da expressão é a carga cinética, né, no nosso fluido. Bom, note que para essa expressão nós já temos L, temos o diâmetro hidráulico, a gravidade é 10, nós não temos a velocidade e não temos o fator de atrito. Tá? Então a gente vai precisar calcular o fator de atrito e calcular a velocidade de escoamento. Tá? Agora, o fator de atrito ele depende do número de Reynolds, tá? E o número de Reynolds depende da velocidade. Tá? Então, se a gente for iniciar qualquer exercício e não for dado a velocidade, a primeira coisa é obter. Tá? E como a gente vai obter essa velocidade de escoamento? Tá? Lembrar, né? A vazão é igual à velocidade vezes a área da seção. Né? Então, nós temos a vazão, nós temos a área. Né? Na verdade, a gente tem o diâmetro, mas com o diâmetro a gente consegue calcular a área. Então, quer dizer que a velocidade ela vai ser vazão dividida por área. Tá? Neste caso, a nossa vazão é de 190 litros por segundo, então a gente precisa transformar para metro cúbico. Então, 190 vezes 10 a menos 3, tá? Então, sempre que tiver em litros, faz a conversão, dividido pela nossa área, que é π vezes o diâmetro ao quadrado, tá? Então 0,45 elevado ao quadrado dividido por 4, certo? Então, com essa expressão a gente vai conseguir calcular a nossa velocidade, tá? Então vou fazer aqui na minha calculadora. Infelizmente para esse vídeo eu não deixei ela em aberto, tá? Então, vou fazer aqui rapidinho. Nós temos então que a velocidade de escoamento é aproximadamente 1,19, tá, metros por segundo. Tá? Já vai dar uma aproximação legal neste caso. Tá? Bom, sabendo a velocidade de escoamento, a gente consegue calcular o número de Reynolds. Neste caso, o número de Reynolds ele é igual à velocidade vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. Tá? Então, a nossa velocidade é 1,19, nosso diâmetro hidráulico é 0,45, dividido, então, pela viscosidade cinemática, que é de 1,06 vezes 10 a menos 5. Tá? Então, a gente vai ter 1,19 vezes 0,45 dividido por 1,06 e a menos 5. Tá? Então a gente vai ter aqui que esse resultado será 50.518,87, tá? O que torna um regime então turbulento. Tá? Então a gente vai precisar usar o diagrama de Moody. Tá? Pensando-se nisso, o diagrama de Moody é necessário, né, trabalhar com notação científica. Tá? Então esse valor em notação científica ele é 5,0 vezes 10 elevado à quarta, né? Com uma aproximação aí. Então 5 vezes 10 elevado à quarta é o número de Reynolds, tá? Turbulento. Tá?
Já que é turbulento, vou precisar então da rugosidade relativa. Rugosidade relativa é a rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro hidráulico. Tá? A rugosidade absoluta é 0,045 milímetros, então 0,45 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,45. Tá? No caso, essa divisão vai retornar para a gente 0,0001, tá? De rugosidade relativa, e a gente com esse valor consegue determinar então o nosso fator de atrito. Né? O nosso fator de atrito F, vamos para o diagrama de Moody. O diagrama de Moody, nós temos 5 vezes 10 a quarta, tá? Então 5, vou pegar aqui uma cor vermelha para destaque, 5 vezes 10 a quarta está aqui, o 5 está aqui, vamos passar nosso eixo de referência, tá? E o 0,01 ele está aqui como o valor da rugosidade relativa. Então vamos acompanhar a curva até ela incidir com o número de Reynolds, né? Onde que acontece aqui. Tá? Então a gente vai ter aqui essa referência do nosso fator de atrito, tá? Ele vai ser então 0,021, tá? Então nosso fator de atrito F é 0,021. Tá? Agora eu consigo calcular a perda de carga. Tá? Então a nossa perda de carga distribuída ela vai ser dada por HF igual a 0,021, perfeito? Vezes o comprimento da tubulação, que é 1000, dividido pelo diâmetro hidráulico, que é 0,45, vezes a velocidade ao quadrado, a velocidade média aí é 1,19 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que é 20. Tá? Então a nossa perda de carga distribuída ao longo do conduto vai ser de 0,021 vezes 1000 vezes 1,19 ao quadrado, dividido por 0,45 e por 20. Tá? Então a gente vai ter aqui aproximadamente 3,3 metros de perda de carga para cada 1000 metros. Tá? Para cada quilômetro de tubulação você tem uma perda de equivalente a 3,3 de carga perdida, certo? Pessoal, esse vídeo fica por aqui, eu volto no próximo trazendo mais exemplos de perda de carga, tá? Então, até daqui a pouquinho. Fui!